Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Deixe-me compartilhar com você uma canção do VPC, Vencedores por Cristo. O título dela é Canção para Pedro. Diz assim: volta, sobe ao monte. Sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu. Um amor mais forte, ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia o teu caminho às mãos do Pai. Linda canção, não é? É Canção para Pedro. E quando eu penso aqui na canção e lembro da trajetória de Pedro, eu sei que ele passou por muitos momentos aí na sua vida, como todos nós, né? Momentos de alegria, de tristeza, momentos que muitas vezes nas nossas vidas passam a nos assombrar. Existem momentos na vida que passamos que eles ficam como um assombro, né? Algo que nos assombra. Mas olhando para a vida de Pedro, eu sei também que ele vivenciou momentos em sua vida que esses momentos se traduziram em um consolo indescritível. Momentos que ao recordar, né, ao pensar neles, né, transformou-se aí em um novo combustível para a sua jornada, para o seu ministério. Momentos que lançou por terra todo assombro, todo terror, todo temor que ele vivenciou. Ressignificou sua trajetória. O amor de Deus, que apaga de fato uma multidão de erros. Ele vai dizer isso em uma de suas cartas, né? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a gente pensa aí no apóstolo Pedro, a gente pensa aí naquele apóstolo destemido, né? Aquele que estava com o Senhor, que tinha aqueles momentos, né? Que fazia aquelas declarações, depois fazia coisas, como a gente costuma dizer, metia os pés pelas mãos. Mas quando a gente lembra dele, a gente lembra da trajetória da negação, né? De quando ele nega o Senhor Jesus. E eu sei que esse foi um dos momentos que mais assombrou a sua vida. Mas apesar de tudo, ele conseguiu experimentar o amor de Deus. E pôde ressignificar a sua trajetória com base no perdão decorrente do amor recebido. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu vou fazer aí a leitura de João, né? João, capítulo 21. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, né, desse texto que nos diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. E entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
Assim, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nem os discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas é que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem todo o mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Pedro, tu me amas? A gente está aqui, né, neste cenário aqui, após aí a ressurreição de Jesus, que é o mar de Tiberíades, né, que é uma outra designação para o mar da Galileia, e a gente está aqui, os discípulos juntos, né, eles estavam ali, junto com Simão, né, todos eles estavam ali nesse momento, nessa experiência que eles tiveram de ver o Senhor ressuscitado. E aí Pedro disse para aqueles homens: olha, eu vou pescar. Um homem ocupado, né? Um homem que estava sempre em movimento. Aquelas coisas que haviam acontecido, né, com a morte do seu Senhor, aquela quebra da rotina que eles tinham de caminhar com o Senhor, de ouvir a sua voz, de permanecer aí ensinando, curando. Isso tudo havia dado uma trégua, havia parado, né, já que o seu Senhor havia sido morto. Mas o fato de permanecer parado não era algo, né, característico de Pedro. Então, ele diz: olha,
eu vou para o mar. Eu vou para o mar. Uma necessidade de manter o corpo aqui em atividade, de sair aí daquela prostração. E aí ele faz esse pronunciamento. Parecia que a vida estava aí sem rumo, né? Ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar aí fazer algo para que eu não me perca aqui nesses pensamentos, nessa tristeza. Eu vou fazer aqui essa expedição, eu vou para o mar. E aí, os discípulos vão com ele, né? Os discípulos vão com ele para o mar. Não que isso aqui fosse uma ocupação definitiva para eles, né? Mas naquele momento em que eles não sabiam o que fazer, né? Vamos aqui fazer aquilo que a gente sabe fazer, já que a gente está sem norte. Eles não apanharam nada. Diz o texto, né? Que eles não apanharam nada. E quando eles voltam, tem um homem lá em pé, na praia. Ei, rapazes, vocês têm aí alguma coisa para comer? Ei, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não tenho nada. Pense aí a dificuldade que é para um pescador dizer isso. Eu estive em um mar. Eu estive aí no meu local de trabalho, mas não consegui apanhar nada. E aí o Senhor dá ordem, né? Lançai a rede direita. A posição do barco está ali no mesmo lugar. O equipamento da pesca foi o mesmo. Os homens eram os mesmos. Mas agora, sob a palavra do Senhor, as redes que foram lançadas, elas voltam completamente cheias de peixes. Quando isso ocorre, eles conseguem perceber imediatamente quem é que está falando com eles. É o Senhor. Certamente esse momento, quando o Senhor diz, olha, lançai a rede, eles conseguem reportar para outro momento em que isso também aconteceu. Pedro tem aí aquela ansiedade grande de ver o Senhor. E ele vai até Jesus. Ele não consegue aí esperar que o barco chegue, né? Ele vai até o Senhor Jesus. Você vai ver isso aí no verso 7, né? Que ele se lança ao mar, ele se veste e lança ao mar. E ele faz aí uns 200 côvados, né? Ele se lança e vai até o Senhor. Nesse momento, eles conseguem perceber que estão diante do Senhor. E deixa-me dizer para você, o sucesso do nosso trabalho aí não está exatamente na maestria, né? Como é que você desenvolve? Aqueles homens foram lembrados que o que eles precisavam para ter sucesso era serem obedientes à voz do Senhor. Isso também é um lembrete para as nossas vidas hoje, viu? Eles chegam e Jesus está lá com peixe e pão. Eles vão dizer, olha, traz aí um dos peixes, né, que vocês pescaram.
O Senhor vai dar a eles aí aquela alegria, né, de partilhar do fruto do seu próprio trabalho. Havia uma grande pesca. Havia um milagre, né? Porque a despeito da quantidade, as redes permaneceram intactas. O barco conseguiu trazer. Como? Partilhem aí dessa refeição. Aqueles homens, né, se sentem renovados na presença do Senhor. O Senhor já havia aparecido em outros 2 momentos. Mas esse momento aqui, dessa nova aparição, era um momento em que o Senhor precisava tratar com Pedro. Você percebe que aqui, né, depois desse momento, vai tratar exatamente com Pedro e João, que escreve o texto. O Senhor já havia conversado com ele, né? O Senhor já havia falado aí com Pedro. Se você olhar o relato de Lucas, o capítulo 24 de Lucas, você vai ver que o Senhor já havia conversado com ele. Você vai perceber que o Senhor já havia aparecido a Simão. Quando ele ressuscita, ele já manda uma mensagem a Simão, né? Ele olha, digam a Pedro. Lucas capítulo 24, o verso 34 diziam, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu com Pedro. Pedro já havia aí recebido o perdão pelo erro cometido. Mas o Senhor precisava tratar com Pedro algo em específico, porque Pedro tinha uma missão, Pedro tinha aí um comissionamento, e ele não podia ficar perdido, ele não podia ficar aí entristecido, ele não podia ficar com a sua vida sem um norte, sem um rumo certo. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Em muitos momentos, Pedro havia aí se vangloriado, não é? Mesmo que os outros não permanecessem. O Senhor está dizendo aqui para Pedro, olha Pedro, você me ama de fato. Acima de qualquer outra coisa, Pedro. Pedro, você me ama. Pedro, se você me ama, você precisa fazer algo. Você precisa pastorear as minhas ovelhas. Você precisa ser pastor. Você precisa tomar conta das minhas ovelhas. Aqui, né, no texto, você vê aí palavras, né, no grego para significar amor. Filéu, o amor ágape. Tá? Mas a grande questão que nós olhamos aqui para o texto é que Pedro precisava, afirmando que amava o Senhor,
aceitar a sua missão. Sabendo que a missão que o Senhor estava confiando a ele era uma missão que teria um custo alto. Ele teria uma vida, um ministério longo, mas que teria na vida dele um custo. E que a morte, por servir ao Senhor, o aguardaria no final da sua trajetória. A vida de Pedro não poderia ser mais importante do que a missão que ele recebeu do Senhor, mas a vida dele precisaria cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Pedro precisava amar para assumir o seu ofício pastoral, a despeito das coisas que fossem acontecer com ele. Ele pôde dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Talvez por receber o perdão de Deus, né? Como ele recebeu. Mas talvez aquele momento da negação ainda soasse na sua cabeça. Mas ele precisava desfrutar do amor. Desse amor que cobre uma multidão de erros, desse amor que nos consola, nos revigora, nos anima e permanecer firme na missão. Ele precisava seguir o Senhor, a despeito do que fosse acontecer no final desse caminho, dessa jornada. Segue-me. Trata-se aqui de um movimento. Pedro estava sendo convocado aqui para segui-lo de forma constante e fiel. E permanecer nesse caminho firme, com um firme propósito. Deixa-me dizer para você hoje. Você que experimentou o amor de Deus, você que teve seus pecados perdoados, você precisa permanecer firme nesse propósito de segui-lo até o fim. E segui-lo cumprindo a missão que ele tem para você. Você não pode dizer que não fez a missão, que você deixou de fazer por coisas, né? Por erros que você cometeu, ou por erros que as pessoas cometeram, né? Porque às vezes a gente diz isso, não, eu desisti disso, né? Porque fulano fez isso, né? Aqueles que amam de fato ao Senhor, que receberam perdão dos seus pecados, que tiveram as suas vidas restauradas, devem segui-lo firme na missão. Olha, você me ama? Então segue-me. Eu tenho algo para você. Pastorei minhas ovelhas. Você precisa fazer isso. Pedro precisava amar para assumir o seu ofício pastoral até o fim, sabendo que o seu fim seria a morte. Mas não poderia correr, não poderia voltar atrás. Precisava segui-lo constante e fielmente. Ele precisava permanecer imperturbável, tal qual o Senhor Jesus. A despeito do sofrimento que sabia que iria passar, permaneceu firme. Permaneceu firme. Foi para a cruz e cumpriu a missão. E disse: está consumado.
A obra que me foi dada, eu cumpri. Também deve ser assim com os seus seguidores, com os seus discípulos. Que o Senhor ajude você a permanecer firme, independente da circunstância, independente daquilo que vai acontecer na sua trajetória, de coisas, né, que você possa fazer ou que pessoas possam fazer com você. Nós precisamos permanecer firme, reafirmando o nosso amor ao Senhor. Aquilo que nós fazemos porque de fato o amamos. Só o amor que temos pelo Senhor e o amor que dele recebemos é que nos mantém firme na trajetória em cumprir o ministério que nos foi dado. Você me ama de fato? Se você me ama, então cumpra o ministério que eu tenho para você. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.